Oi pessoal, em primeiro lugar quero pedir desculpas porque faz um bom tempo que eu não gravo nada por aqui, mas tô voltando com força total. Primeiro eu dei uma pausa para descansar um pouquinho, depois eu retomei com os meus trabalhos e tenho preparado bastante coisa para trazer para vocês. Aos poucos vocês vão saber das novidades. Mas é justamente sobre a pausa que eu queria falar hoje. Eu quero contar 2 episódios de uma conversa que eu estava tendo com uma aluna minha essa semana. E um deles é porque nós estávamos comentando sobre a Helena, minha irmã, que tem um vídeo aqui no canal, né? Comigo, nós fizemos uma conversa aqui, depois vocês conferem, uma conversa sobre yoga e autoconhecimento. Mas essa minha irmã, Helena, ela foi pro Vipassana, que é uma meditação, um retiro de meditação que dura 10 dias. E essa meditação é feita num lugar com bastante natureza. A maior parte do tempo você realmente fica em meditação, mas o tempo todo, durante esse período, durante 10 dias, você fica no silêncio. Então você não conversa com as pessoas, você não toca as pessoas, você não olha nos olhos das pessoas. É lógico que nem precisa falar que você fica 10 dias completamente longe dos eletrônicos, né? Das redes sociais, enfim, qualquer eletrônico que hoje a gente tem aí disponível sempre ao alcance da mão. E nós estávamos falando justamente assim de como é valioso o silêncio, de como é valioso nos afastarmos de todas essas informações, de toda essa aceleração da vida. E uma das coisas que a Helena me falou foi que ela, nos primeiros dias, ela tinha muito pesadelo, muitos pensamentos, e ela percebeu que foi um processo de limpeza, de purificação. Sabe aquele processo de limpeza mesmo? Aquela higiene que você tem que fazer, a gente chama isso na área da saúde de processo de cura, ou sintoma de cura, né? Então eu acredito que o silêncio, que a pausa, que aquele momento de meditação e de profunda interiorização foi com certeza um caminho para ela fazer essa cura, desintoxicar a mente, as emoções, o corpo. E por outro lado, eu fiz aí uma pausa de um tempinho em que eu não postei nada intencionalmente, porque eu queria sair um pouco desse ritmo, né, das redes sociais, porque eu trabalho com isso, eu trabalho o tempo todo no computador, no celular, porque eu produzo conteúdo, eu atendo online, enfim, é muito contato com esse universo, esse monte de eletrônico, né, e com esse universo virtual. Então, às vezes, é importante dar uma pausa. A minha realidade, a minha pausa foi muito diferente da Helena, porque eu viajei, eu levei minha mãe, fiquei uma parte da viagem com ela, eu estava com meu marido, eu estava com o meu filho, então é uma outra dinâmica. Eu tenho um filho de 12 anos, quem acompanha lá no Instagram viu que eu fiz um videozinho dele cortando lenha, pescando, entrando em rio congelante, né? Mas enfim, é uma outra vivência. E embora eu adoraria ficar assim por 10 dias no silêncio, foi muito importante para mim estar perto da natureza. Eu encontrei também amigos, familiares e tal, mas o fato de eu sair da minha rotina, desse ambiente que eu vivo tanto tempo, né? De eu ter horários diferentes e às vezes nem ter horário, né? Então, o fato de eu estar longe, de eu dar essa pausa, é como se eu já tivesse recarregado as minhas baterias, né? Na verdade, eu recarreguei as minhas baterias e eu elaborei várias coisas que no dia a dia, na minha rotina, eu não consigo fazer. Então, reflexões a respeito do meu trabalho, das minhas buscas, dos meus propósitos, da minha relação com a minha família, da minha vida espiritual, né, da jornada espiritual que eu busco, que eu faço. Uma série de coisas, uma série de fichas foram caindo. Mas o que eu falava com a minha aluna? É justamente isso.
Nem sempre a gente consegue ficar 10 dias, pode ter esse privilégio de ficar 10 dias em absoluto silêncio e interiorização. Nem sempre a gente consegue viajar, desligar as redes sociais e estar com a família e se aproximar um pouco mais da natureza e, enfim, ter esses outros momentos. Mas é possível que a gente faça uma busca disso semanalmente, diariamente até, na nossa vida cotidiana aqui. Né? Aqui nessa dinâmica, eu moro em São Paulo, né? Então é uma cidade aceleradíssima e às vezes a gente acha que não consegue escapar desse ritmo. Mas é preciso que a gente busque oásis no meio de toda essa aceleração, de toda essa loucura, esse ritmo, esse excesso de informação que a gente recebe e que por alguns momentos é super importante, porque é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, é a nossa vida dentro de toda a sua dinâmica. Como dizia um Swami, nos Estados Unidos, ele falava: Nova York não vai parar para você meditar, e não vai parar mesmo, a vida continua, só que você tem que encontrar os seus espaços de silêncio e de recolhimento no meio dessa grande loucura. Então, e daí assim, você deve procurar, se você quiser ter essa conexão com a sua parte que sabe, né? Como diria Clarice Píncola às vezes no livro Mulheres que Correm com os Lobos, com a sábia que habita em você. É importante a gente parar, silenciar e se reconectar com a parte de nós que sabe, com os desejos mais verdadeiros e mais elevados da nossa alma, com as nossas buscas mais profundas e verdadeiras. E daí, às vezes, alguns minutos ao longo do dia, às vezes algumas pausas maiores em algum dia da semana, isso vai nos ajudar profundamente a encontrarmos essas respostas que a gente busca, esses insights que podem se revelar grandes aprendizados e grandes transformações na nossa vida. Então, a dica de hoje, a recomendação de hoje, esse vídeo curtinho, é que realmente a gente consiga buscar esses momentos e que a gente consiga ter o privilégio de, ao longo do ano, a cada 6 meses, fazermos pausas maiores e realmente nos reconectarmos de uma maneira mais profunda com a natureza, com o nosso silêncio, tá certo? Mas então o lembrete é: busque pausas. Eu tô gravando esse vídeo num sábado, então se você assistir esse vídeo hoje, você tem aí o final de semana para poder de repente ir até um parque, ir até fazer alguma coisa com mais, ir até, sei lá, fazer uma trilha, fazer alguma coisa mais diferente. Se você tem oportunidade de estar perto do mar, olhar o mar, isso é maravilhoso. Só para fechar, nessa conversa com a minha aluna, ela estava me contando que ela estava voltando para a casa dela e ela passou em frente, depois de uma semana cheia de trabalho, trabalhando muito, com um volume muito grande de trabalho. Era uma sexta-feira, final do dia, e ela estava voltando para casa. Ela passou em frente a um shopping e ela falou: "Ai, acho que eu vou no cinema". E havia muito tempo que ela não ia ao cinema e para assistir alguma coisa e se distrair um pouco com aquilo. Eu acho que a sétima arte tem muito a nos oferecer em termos de entretenimento, mas em termos de reflexão também. E a gente precisa se alimentar de arte de boa qualidade, porque tem muita coisa por aí, mas temos realmente trabalhos muito interessantes que podem nos alimentar. E ela fez isso, ela foi ao cinema e aquilo fez muito bem para ela. Então, existem muitas maneiras de nos reconectarmos com a gente, de nos abastecermos de novo, né? Colocarmos um pouquinho, zerar o cronômetro, colocar um pouquinho mais de combustível para a gente continuar a nossa viagem, a nossa jornada. E daí pode ser até o cinema, pode ser
como eu falei, né? Você ir para perto da natureza, de uma mata, de uma praia, mas pode ser também você fazer uma corrida, pode ser também você fazer, mexer com as suas plantas, pode ser você ir assistir um balé, uma sinfônica, sabe? Coisas que elevem a alma. Isso tudo pode nos ajudar, nos alimentar, nos nutrir e nos fortalecer para seguirmos aí, como eu disse, a nossa caminhada, a nossa jornada, nos abastecermos de força e de energia e de motivação para continuarmos o nosso dia a dia fazendo a diferença para nós, para as pessoas, para o mundo. Tá certo, meninas? Acompanhem. A gente deve ter bastante novidade aí nos próximos dias. Estou preparando outros vídeos, outros conteúdos e nós vamos nos falando por aqui. Então lembre-se das pausas. Um beijo e até a próxima!